vamos agora trazer para os irmãos a palavra que eu sinto do Espírito de compartilhar aqui nesta noite com todos vocês. Está em Romanos capítulo 7, no verso 18. Romanos capítulo 7, no verso 18. Vamos orar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Amém. Então veja, irmãos, que uma das coisas mais difíceis para todos nós que somos crentes, que eu vi na igreja e no reino até hoje, é a confiança em Deus, a fé. Às vezes eu vejo pessoas com muitos anos na igreja, na palavra, no reino, mas você olha, as dificuldades dos crentes são essas: eles não conseguem confiar em Deus. Eles não acreditam que Deus pode cuidar de todas as coisas que eles não podem fazer. Eles não acreditam que Deus está sempre de olho, cuidando, protegendo, dirigindo, guiando as nossas vidas. E que já tem tudo pronto até o último dia como vai ser. É difícil nós acreditarmos, confiarmos em Deus nesse aspecto. E eu também digo mais algo para os irmãos. Enquanto nós não admitirmos que somos incrédulos, dificilmente nós vamos mudar esse tipo de vida que Deus, por sua exigência, determinou para recebermos as bênçãos celestiais pela fé. Então nós não admitimos que somos incrédulos. Não sei se é uma cegueira ou se eu estou me auto-iludindo, se nós estamos assim. Então o que a gente vê na igreja? A pessoa não pode viver admitindo que é incrédulo. Então o que ela faz? Ela cria, ela estuda a Bíblia, então ela aprende o jeito do crente, os hábitos do crente, o jeitinho do crente e começa a viver aquele padrão, que é por sua força natural e humana. Então isso é uma imitação de um andar no Espírito. Porque ele não pode admitir para ele mesmo que ele é incrédulo, que ele não confia em Deus, que ele é uma pessoa cheia de medo, de receio, de insegurança, de incertezas aqui na casa de Deus. Ele não relaxa, ele não descansa, por causa da incredulidade, da falta de confiança em Deus. Imagine, irmãos, se Abraão não tivesse confiança em Deus, como estaria a sua vida hoje? Não seria o homem justificado por fé antes da lei. Mas ele confiava no Senhor. Como Davi jamais ia enfrentar um gigante se não tivesse uma confiança em Deus. Como Moisés jamais estenderia aquele bordão sobre o mar se não se abrisse o mar. Eles tinham fé. Eles tinham confiança no Deus vivo. E só pessoas que têm tal confiança conseguem entregar-se verdadeiramente para o comando, o governo do Espírito de Deus. E desfrutar de todas as riquezas, das maravilhas, da paz, da graça de Deus. Só essas pessoas. E o que choca mais a gente é que as pessoas não admitem que não têm fé e que não confiam em Deus. Não admitem. Eles ouvem as pregações do reino,
eles são iluminados, eles compreendem tudo que foi falado, mas eles não tomam para si a palavra, para que esta palavra possa forçar um autoconvencimento nele de que ele é incrédulo e que ele vive o padrão lógico e racional na igreja. Porque ele nunca pensa, porque ele já maquinou na cabeça dele que toda palavra que ele vai ouvir não é para ele, porque ele se acha perfeito. Então, tudo que ele ouve, Satanás já convenceu a mente daquela pessoa a sempre a ser um transmissor da verdade direcionado para as pessoas que estão na volta, que ele conhece. Isso encaixa naquele, isso encaixa nesse, isso dá certo naquele, isso é para aquele, mas para ele nunca é. Nunca é. Porque ele vive uma imitação da vida. Ele não anda no Espírito, ele anda na religião. Então ele fala como crente, ele fala, quando tu conversa com ele jura, você observando ele falar, você jura que ele tem fé, mas aquilo é só um modismo criado. Aquilo não é uma realidade. Ele não tem essa fé. Jesus certa vez disse, pelo fruto a gente conhece a árvore. Então, quando nós estamos expondo o nosso conhecimento, as nossas palavras, é difícil você analisar se a pessoa vive sob o governo do Espírito ou sobre a lógica do ego, a racional. Você não sabe, porque você não viu ela nas provações ainda. E quando Deus manda as provas, as dificuldades sobre nossas vidas, é ali que a gente pode ver se o homem é espiritual ou se é religioso. E sempre diante das provas, quando eu analiso os meus irmãos assim, vejo a fraqueza deles, a debilidade espiritual deles. Eles se perturbam, eles se descontrolam. Eles entram em pânico, eles querem abandonar a igreja, querem abandonar a Bíblia, querem abandonar o Senhor, querem voltar para o mundo, querem brigar com todo mundo, às vezes se entristecem com todo mundo, porque são incrédulos. Eles não têm consistência espiritual. Diante das provas, eles põem para fora toda a verdade sobre eles, que não são espirituais. Porque a pessoa espiritual, o fruto dá certinho na estação. No tempo do fruto, o fruto está ali, todo ano. No tempo do fruto, o fruto está ali. No tempo do fruto, o fruto está lá. Não importa se ele está sendo acossado por uma série de dificuldades, se ele vive coisas horríveis, ele está sempre dando fruto. Ele não oscila, porque o Cristo não oscila diante das dificuldades, ele sempre produz, ele sempre é eficaz. Mas se você está vivendo sob a energia racional, intelectual, o fruto não estará fluindo, nunca. Mas haverá uma demonstração em palavras, em maneiras, métodos que você vai chamar atenção para todos se convencer de que você é espiritual. Porque às vezes você tem um tipo de vida bem casta para mostrar que é espiritual, mas aquilo é pela força humana. Mas na verdade a pessoa está louca para botar o pé no mundo, mas está ali se segurando. Um dia o manjar aumenta lá no mundo, ele pula a cerca. Entende, irmãos? Então, veja, o primeiro passo que você tem que dar para romper com a incredulidade, que é um demônio terrível, racional, ele amordaça, ele priva os filhos de Deus de receber o desfrute do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para esse versículo e te convencer de que você não vence pela força humana a natureza pecaminosa.
Você é impotente, incapaz de vencer. Essa é a primeira coisa que você tem que se convencer, que você é fraco, você é dependente total de Deus. Você não acredita nisso, esse é o problema. Você acha que tem jeito para tudo, que tem habilidade, que tem destreza, que você domina todas as coisas, até aquelas coisas que você sabe muito bem fazer. Nem aquilo você domina. Nem aquilo. Você depende de Deus em tudo. Veja, nós que somos filhos de Deus, não deveríamos ser insensíveis para essa verdade. Nós vivemos com uma expressão de que somos fortes e independentes. Quando as pessoas nos olham, a pessoa tem autossuficiência, que é um viver insensível para a realidade de que você é um miserável, fraco, dependente de Deus. Então tem crentes insensíveis, como tem também não crentes totalmente que desconhecem a realidade. Mas na igreja não é normal ter esse tipo de crente iludido, achando que a sua força pessoal pode substituir o governo do Espírito Santo no seu coração. Veja, aqueles que não estão na soberba da vida, se utilizando da religião para manter-se numa posição de significado no reino, eles estão isolados pelo medo. É o contrário, né? Todas as pessoas que vivem sob o governo do medo, dominado pelo medo, a tendência dessas pessoas é se isolar completamente das pessoas. Porque ela tem medo que aconteça experiências que ela vai ter que enfrentar e vai ser derrotado diante deles, tem medo de errar e mostrar sua dependência, incapacidade, impotência total, então ela prefere se retrair, se isolar, para não se expor e para não mostrar que ela tem essa debilidade, essa fraqueza, essa incapacidade intrínseca em si mesma. Então, geralmente, o medo que as pessoas cultivam hoje leva à solidão, ao isolamento. E elas vivem um mal-estar terrível por causa disso, porque elas são inábeis para o relacionamento, né? E, principalmente, são pessoas que não vão expressar o amor de Deus no apacentamento e nem na conquista dos perdidos, porque elas estão amordaçadas pelo medo, e elas não conseguem confrontar as experiências da vida, vencer elas para servir Deus. Então elas preferem ficar no anonimato, porque não querem se expor, porque não nos convencemos de que eu e você não temos a menor condição de lutar contra uma natureza pecaminosa. A menor. Deus diz, você não é nada. A gente não acredita nisso. Deus diz, você é fraco. A gente acha que é forte. Tu não sabe nada. A gente acha que sabe. Tu não pode nada. A gente acha que pode. Aí as pessoas ainda vêm me dizer que tem fé. Porque tudo isso que eu falei, você acha que está aperfeiçoado. Mas onde está o fruto? Porque a gente mostra fruto na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, você anda com a cara fechada, mal-humorada, brigou com todo mundo, está antipático para todo mundo, não quer comunhão com ninguém, aí você diz que está no espírito. Mas qual é o espírito que você está? Porque se você não sabe suportar nem a correção do teu pai, que te criou, tu fica indisposto contigo, com o mundo, com as pessoas, com a igreja, com todos.
Só chora de tanta ira reprimida, de tanta raiva reprimida, pela inconformidade de estar vivendo a exigência do padrão de Deus. Então você está subsistindo na tua força natural. Você não tem alegria em passar pelas provações. Você está na força humana, está incrédulo em Deus, não confia no Senhor. Quando o Senhor diz te alegra nas tribulações, você fica ressentida, amargurada, revoltado. Aí você diz que tem fé e que você está no Espírito. Não está, irmão. Não está. Você se acha muito bom, muito precioso. Você se acha muito capaz. Você acha que já é um vencedor pela força humana. Mas eu quero dizer, você vive sob uma ilusão muito grande. Deus vai ter que quebrar essas coisas para botar você numa realidade que ainda não tem. Um homem quebrado tem revelação da sua total dependência e impotência diante de uma natureza pecaminosa, demoníaca, feroz, animal como esta que nós temos. Imagine, nós somos assim uma espécie de pessoas. Muitas vezes você olha um manequim numa vitrine, lá ele está sorrindo com a roupa bonita, passa dia, entra dia, sai dia, está sempre do mesmo jeito aquela pessoa, aquele manequim ali. Nós não somos assim. Deveríamos ser assim, um caráter fixo, confiante em Deus, alegria total todos os dias. Mas não. Nós somos assim. Um dia desvanece total, outro dia está brilhando, outro dia desvanece. É conforme a circunstância que ela vive, não é conforme Deus. Se hoje aconteceu só coisas boas, então eu estou sorridente, eu abraço todo mundo, eu falo com todo mundo. Amanhã me acontece uma coisa ruim, eu não quero conversa com ninguém. Amém? Então, se você não se convencer disso que nós falamos hoje, de que esta natureza pecaminosa é só Cristo que pode debelar, destruir, acabar com ela, e você precisa confiar, ter fé em Deus, senão nunca vai vencer nesta era. Confiar em Deus. Então, vai para as experiências com coragem, enfrenta os dias, as circunstâncias que Deus vai colocar amanhã na tua vida, enfrenta com alegria, dizendo: Cristo vence por mim. E sempre vencerá. Não é você, é Cristo. Agora, se amanhã vai ser um dia de sofrimento para você, amém, te alegra. Mas não vai ser todos os dias que Deus vai fazer arranjos para você sofrer. É só o que é necessário para você negar a vida da alma. E a culpa não é dos outros que vivem contigo, não. Os outros não são problema para ti. O problema que você tem é o que está dentro de ti. Ali que está o problema teu. Os irmãos não são teu problema. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e pense nisso. Pense nessas coisas. Amém? Todas as pessoas que vivem sob o governo do medo, dominado pelo medo, a tendência dessas pessoas é se isolar completamente das pessoas.